Em 1808, fugindo de Napoleão, a família real e a corte portuguesa fugiram para o Brasil. Com esse acontecimento, a situação na colônia mudou, pois como Portugal estava ocupado pelas tropas napoleônicas e a família real estava no Brasil, acabou-se o pacto colonial. A partir daquele momento, a colônia passou a ter manufaturas e poder comercializar com outras nações além de Portugal. Em 1815, outra mudança importante ocorreu, pois com o fim das guerras napoleônicas, a família real, para ter mais capacidade de barganha na Conferência de Paz e para evitar ter que voltar para Portugal, que fora arruinada pela guerra, eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Porém, a população portuguesa em 1820 se cansou da situação e se revoltou na Revolução Liberal do Corpo. Nela, criou-se uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição, e também houve a exigência da volta do rei para Portugal. Ele retorna, entretanto, deixa seu filho no Brasil. A Assembleia Portuguesa, então, começou a se movimentar para fazer o príncipe voltar para Portugal e restabelecer o status de colônia do Brasil. A elite brasileira, que não queria perder o status de Reino Unido, pressiona o filho do rei português a ficar. No dia do fico, ele anuncia que iria permanecer no Brasil. A Assembleia Constituinte, então, destitui Dom Pedro de seu poder, e ele, revoltado à beira do rio Ipiranga, declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Apesar de alguns conflitos entre portugueses e brasileiros, a paz acabou sendo instaurada. Houve um tratado onde o Brasil se aliou a Portugal e comprometeu-se a pagar uma indenização a eles, além de criar um tratado comercial favorável à Inglaterra para recompensá-los por mediar as negociações entre os dois países. Com a independência, iniciaram-se os processos para a criação da primeira Constituição brasileira. Durante esses processos, ocorreram grandes disputas políticas. Primeiramente, o Partido Brasileiro, formado pela elite latifundiária escravista, criou um anteprojeto apelidado Constituição da Mandioca, que limitava o poder imperial e discriminava os lusitanos. Dom Pedro, apoiado pelos ricos comerciantes portugueses e altos funcionários políticos, dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou a primeira Constituição brasileira. Ela se destacava pelo Estado centralizado, como a monarquia constitucional e hereditária, com o poder dividido em 4: o executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Sendo que o moderador se aplica claramente ao conceito de hibridismo, pois uma Constituição que tem como objetivo reduzir o poder imperial estabelecia um poder que ficava acima dos demais e que só podia ser exercido pelo imperador. Além disso, os senadores tinham mandato vitalício e o voto era censitário, com graus de importância, da província e da paróquia. A pena de morte também foi estabelecida e o Estado estava ligado à Igreja Católica. Com 65 anos, essa é a Constituição de maior duração, sendo que de 1834 a 1840 a autonomia das províncias foram expandidas. Por fim, ela durou até o final do Império e só caiu com a Declaração da República em 1889.